Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo nossa amiga Beth, que veio passar, Sede Perfeitos, e vamos iniciando. Mas antes, eu gostaria de fazer a divulgação nossa. Então, nós estamos precisando de cestas básicas, quem puder colaborar conosco, ou você pode dar a cesta completa, ou um item para a gente montar a cesta. O bazar precisa de roupas, calçados, assistência das gestantes e os necessitados e fralda, do P ao GG. Local para entregas das doações de segunda e quarta, das 19 às 21 horas. Sexta-feira, das 13 às 15 horas, Casa Espírita Edgar Armon, Rua Bolívia, 717, Vila... Não, Parque das Nações, Santo André. Juntos fazemos a diferença. Muito obrigado pela atenção e, amiga Beth, muito obrigado com você. Boa noite, amigos queridos. Uma alegria imensa estar aqui. Hoje nós vamos fazer um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, e que tem o item 1 a 2, cujo título é Caracteres da Perfeição, e o item 3, O Homem de Bem. Bom, caracteres da perfeição. Allan Kardec coloca, logo de início, né, um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 44 a 48, onde nós lemos: Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Então, esse vai ser o tema da aula de hoje, e elevando o pensamento a Deus, a Jesus, aos mentores do SEAC, aos nossos mentores, que nos ajudem a entender os ensinamentos desse celeiro de luz que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e que estejam conosco, nos amparando, nos inspirando, que assim seja. Então, vamos lá para Mateus, né? Capítulo 5, versículos 44 a 48. Onde Jesus disse: Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque, se vós não amais senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, né, que recompensa a gente vai receber se a gente só amar os nossos amigos, só for gentil com os amigos? Aí ele cita os publicanos, que também fazem isso. Eles eram muito mal vistos lá na Judéia, porque eles cobravam os impostos para Roma. E também Jesus cita os gentios, que são os não-judeus, e também eram muito mal vistos pelos judeus. Bom, pelos hebreus, né? Então, aqui Jesus fala: sede logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Deus, a gente aprende, né, na codificação espírita, é a perfeição infinita, em tudo, né, em todas as coisas. E quando Jesus fala: sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, não significa que um dia nós seremos iguais a Deus, né?
absolutamente perfeitos, perfeitos em tudo, porque perfeito em tudo só Deus. Mas Jesus nos deixou Deus como modelo para que copiássemos, para que seguíssemos. E Kardec escreve que ainda mais o povo da época de Jesus não compreendia essa questão de perfeição absoluta, perfeição relativa. Mas, afinal, em que consiste a perfeição? Aí nós lemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos ensinando a amar os inimigos, fazer o bem aos que nos têm ódio, orar pelos que nos perseguem e caluniam. Portanto, a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque tanto a caridade moral como a caridade material, porque a caridade implica a prática de todas as outras virtudes, enquanto que todos os vícios nascem do egoísmo, do orgulho, que são a negação da caridade. E o grau de perfeição é proporcional à extensão do amor ao próximo. Quanto mais a criatura amar o próximo, ou o maior número, né, dos seus semelhantes, mais perfeita ela é. Então, esses são os caracteres da perfeição. Agora nós vamos para o item 3, o homem de bem, onde Kardec escreve: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, sem segundas intenções. Ele se pergunta se não violou a lei do amor, da justiça e da caridade, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar uma ocasião de ser útil, se ninguém tem nada do que se queixar dele, enfim, né? Se ele fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. O homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Por isso, sabe que nada acontece sem a permissão de Deus. E a partir, né, desse entendimento, o homem de bem submete-se à vontade do Criador e procura fazer a vontade de Deus. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais, que são a inteligência, as virtudes, o conhecimento, coloca esses bens espirituais acima dos bens temporais, né? Assim, a matéria, né, que temos aqui na Terra. E o homem de bem que sabe que todas as dores, todas as dificuldades, todas as decepções são ou prova que ele mesmo escolheu, ou expiação, que é uma reparação do erro do passado. E por isso sabe, né, que por ser uma prova ou uma expiação, está dentro da justiça de Deus e aceita essas dores, essas dificuldades, essas decepções, sem murmurar, sem reclamar. E o homem de bem faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem, defende o fraco contra o forte, então não é omisso. E sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Se o seu interesse for lesar alguém, se for algo injusto, então ele não vai atrás dos seus interesses. É isso que Kardec, né, quis dizer. O homem de bem sacrifica sempre o seu interesse à justiça. A justiça vem antes dos seus interesses particulares. E ele é feliz pelos benefícios que distribui, pelo bem, né, que espalha pelo mundo, pelos serviços que presta ao próximo, ao planeta, à sociedade. E o seu primeiro impulso é o de pensar nos outros, ou seja,
os interesses coletivos, os interesses da sociedade, da humanidade, vêm antes dos seus interesses, dos seus próprios interesses, dos seus interesses particulares. O homem de bem é bom, é humano, é benevolente para com todos, sem distinção de raças e crenças, então ele não tem tolerância a preconceito àquele que é diferente de si, àquele que pensa diferente de si, vê a todos como irmãos, por isso respeita a todos. A caridade é o seu guia, ele é indulgente para com as fraquezas alheias. Então, não fica apontando os defeitos dos outros, não fica criticando, porque sabe que ele também ainda erra. E ele estuda as próprias imperfeições, faz uma autoanálise e trabalha sem cessar em combater essas imperfeições. Imperfeições aqui são os vícios, as imperfeições morais. O orgulho, o egoísmo também é vício. Ele não se envaidece, ele usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que tudo que ele tem nesta vida, sua casa, seu carro, sua roupa, seus livros, até o seu salário, tudo é empréstimo, né? Empréstimo de Deus. Por isso ele usa e não abusa. Ele não abusa do poder. E se ele é subordinado, se ele é um empregado, ele cumpre todos os seus deveres. O homem de bem respeita todos os direitos dos seus semelhantes. E Allan Kardec termina escrevendo: esta não é a relação completa das qualidades do homem de bem, mas essas virtudes todas que ele enumerou são um caminho que conduzem às demais virtudes, né? Então, as demais virtudes, o perdão, a paciência, a compaixão, né? Tudo mais. Pois é, que lista enorme, né? Temos quantos desses caracteres da perfeição? E em que grau? Porque, às vezes, uma pessoa, ela é assim, bondosa só para com seus familiares. A outra já tem uma bondade mais extensa, ela é bondosa para com, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, para com toda a humanidade. Então, quais desses caracteres de perfeição nós já conquistamos e em que grau? Porque às vezes a gente é só um pouquinho benevolente, só um pouquinho paciente, né? Então, sempre é possível desenvolver. Quando Jesus disse, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Aí a gente pode lembrar aqui do texto de Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, que está no livro Fonte Viva, no capítulo 50. O título desse capítulo é Avancemos, né? Porque Jesus falou para ser perfeito. Como o perfeito é o nosso Pai Celestial. Então, avancemos, né, no nosso progresso espiritual em direção à perfeição. E aí, Emmanuel, primeiro cita uma carta que Paulo escreveu aos Filipenses, está lá no Novo Testamento, Filipenses, no capítulo 3, versículos 13 e 14. Então, Paulo escreve, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, avanço para as que se encontram diante de mim. Então, a gente, né, sabe da vida de Saulo de Tarso, que depois mudou o nome para Paulo de Tarso. Enquanto Saulo, ele perseguia os cristãos, mandou apedrejar Estevão,
Depois ele se converte ao cristianismo, muda o nome para Paulo, e ele é muito judiado, ele é perseguido, ele é torturado. Certa vez foi tido como morto e jogado no monturo, monturo assim, um monte de lixo, né? Fora dos muros da cidade, porque achavam que ele estava morto, de tanto que ele foi castigado. Só que ele acabou acordando. Então, olha, ele escreve: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, das coisas, do quanto ele perseguiu, ele não ficou preso à culpa, e de quanto ele foi perseguido e ele não ficou preso à mágoa. Então, ele fala: esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, avanço para as que se encontram diante de mim. Paulo não se achava perfeito, né? Esqueceu o que ficou para trás, que ele foi um perseguidor dos cristãos, mas não culpou-se e avançou. Então, Paulo de Tarso é um grande exemplo para todos nós. E Emmanuel, referindo-se a essa passagem que está lá no Novo Testamento, escreve que muitas pessoas se acomodam, estacionam, acham-se vítimas, né, perseguidas. Isso, por exemplo, aí Emmanuel cita algumas dificuldades, alguns obstáculos, alguns momentos tristes que acontecem na vida da pessoa, e aí a pessoa estaciona, se acomoda ou se acha uma vítima. Então, quando morre um ente querido, ou se os amigos e os familiares não a compreendem, ou se ela recebe calúnias, ou ela acha que é um azarado na vida, que nada dá certo, nada do que ela faz, né, dá certo, ou se ela acha que não tem recursos suficientes, não ganha o suficiente, não tem uma casa própria, não tem um carro, ou se ela acha que falta-lhe oportunidades na vida, às vezes não é ela que não está indo atrás, não se capacitou para abraçar essas oportunidades, ou nem enxerga essas oportunidades, ou tem medo, não acredita em si, né, para agarrar essas oportunidades e crescer na vida. Ou outra situação é quando ela alimenta a culpa, o remorso, e aí Emmanuel fala: sigamos o exemplo de Paulo de Tarso, não ficarmos presos ao passado, nem às culpas, mas seguir adiante. E tem outra lição de Emmanuel, que também está no livro Fonte Viva, é o capítulo 62, cujo título é Devagar, mas sempre. Então, avancemos, né? Não vamos ficar presos à culpa, à mágoa, à zona de conforto, ao medo, à insegurança, à baixa autoestima. Então, avancemos, mas devagar. Avancemos devagar, mas sempre. Então, Emmanuel, aqui nesse capítulo 62, nos ensina que a própria natureza não dá saltos. A gente coloca uma sementinha de pé de laranja, vai demorar muito tempo para se transformar numa árvore que dá frutos. E outra coisa é que o privilégio não existe em lugar nenhum. Nada, né, vem de graça e cai no nosso colo. Tudo depende do nosso merecimento, do nosso esforço. Nós precisamos fazer por merecer. E toda a jornada começa no primeiro passo, né? É aquela famosa frase, né? Você vai andar 50 quilômetros, esses 50 quilômetros vão começar nesse primeiro passo. Então, olha que bonito que escreve Emmanuel, para não abandonarmos os grandes sonhos. Às vezes a gente tem sonhos lindos, grandiosos, mas
que exigem muito do nosso esforço, do nosso tempo, do nosso preparo, do nosso amadurecimento. Então, esse daqui tem um grande sonho de entrar na faculdade, esse tem um grande sonho de adquirir uma casa própria. Então, não abandonar os grandes sonhos, mas, diz Emmanuel, não podemos esquecer dos pequenos trabalhos do dia a dia. Porque tem pessoas que ficam focadas só naquele grande sonho e acabam negligenciando os seus deveres diários. Então, todos os dias nós temos trabalho. Desde que a gente levanta, desde que a gente escova o dente, é um trabalho para cuidar da gente mesmo, até a hora que a gente vai dormir, são pequenas coisinhas para a gente manter a saúde, manter a limpeza no lar. Então, não abandonar os grandes sonhos, mas não esquecer os pequenos trabalhos de cada dia, que eles também são muito valorosos. E, para isso, é preciso perseverar no bem, sempre, sempre, e não desistir, porque às vezes uma coisa não dá certo hoje, a gente tenta amanhã, depois de amanhã e acaba conseguindo. Então, perseverar e perseverar no bem. Quais são as nossas intenções, né? Quando nós planejamos algo, quando nós construímos um projeto, conseguir algo para nós, prejudicando o próximo, ou não, né? É como tem a característica da perfeição. Os interesses da coletividade, os interesses da sociedade devem vir antes dos nossos interesses. Porque se eu faço alguma coisa para minha satisfação pessoal, mas prejudico um monte de gente, aí os meus interesses estão em primeiro lugar. Então, é preciso perseverar no bem, no bem. Quais são as nossas intenções? E manter uma constante vigilância, porque é tão fácil a gente cair, né, nas tentações, naqueles vícios que ainda não estão bem trabalhados. Vigilância constante. E Emmanuel escreve, age, está pedindo para a gente agir, age com regularidade, de alma voltada para a meta, com regularidade, né? Então, eu estou fazendo o curso, hoje eu vou para a aula, hoje não vou, hoje estudo, amanhã tem prova, mas também não vou estudar, não estou com vontade. Então, é preciso agir com regularidade, todo dia um pouquinho, é um tijolinho que a gente vai colocando na nossa construção, mas de alma voltada para a meta. Essa meta pode ser de curto, de médio ou de longo prazo. E mesmo diante das lutas, dos espinhos, é preciso prosseguir, porque não é sempre que tudo vai acontecer assim, certinho, perfeitinho, sem nenhuma intercorrência, sem nenhum problema no caminho. Então, mesmo diante das lutas, dos espinhos, é preciso prosseguir, devagar, mas sempre. E aí a gente vê que Emmanuel, aqui, nesse texto, devagar, mas sempre, ele se refere ao nosso progresso, em todos os sentidos. Progresso espiritual, progresso material, progresso intelectual, progresso profissional, progresso social, né? Com as nossas amizades, nossos relacionamentos. E aí, agora nós vamos para o livro chamado O Lado Oculto da Transição Planetária. Quem escreveu foi o espírito Maria Modesto Cravo, psicografado por Vanderlei de Oliveira. E aqui, a Maria Modesto Cravo traz uma lista das características das pessoas emocionalmente maduras. Aquelas pessoas que têm autocontrole, que estão adaptadas, né, ao seu modo de vida, que sabem o que querem, que têm autonomia, porque também são caracteres da perfeição.
aqui, sob a ótica mais recente, porque Allan Kardec escreveu Os Caracteres da Perfeição no século XIX. Aqui Maria Modesto Cravo traz, de certa forma, caracteres da perfeição, mas ela fala na característica das pessoas emocionalmente maduras, sob o enfoque do nosso século XXI, que tem muito dos estudos da psicologia, que tem tudo a ver com o espírito e a alma. Então, as pessoas emocionalmente maduras adoram compartilhar amor, saíram da ilusão de que o amor do outro deve preencher as suas carências. Ela não fica dependente de ser aceita, de ser amada, de ser elogiada, de ser querida pelos outros. Ela sabe que isso é uma ilusão, é uma dependência. Então, elas já saíram dessa ilusão. As pessoas maduras emocionalmente lidam bem com as suas emoções, porque emoção é algo que brota lá do nosso inconsciente. Você não tem assim como decidir, eu não quero ficar triste, eu não quero ficar com raiva, eu quero ficar alegre. Não, faz parte do nosso organismo. Então, mas é preciso gerenciar essas emoções, porque elas se transformam em sentimentos, em pensamentos, em comportamentos, bons ou maus, né? Se soubermos gerenciar bem ou mal essas emoções. Então, as pessoas emocionalmente maduras sabem lidar bem com as suas emoções, elas têm autocontrole. Elas não transformam a raiva em ódio ou em vingança. A raiva é um sinal de alerta de que estão sendo ameaçadas. Então, é para elas tomarem uma atitude, uma proatividade de autoproteção, mas sem agressão. E as pessoas emocionalmente maduras aprendem com a frustração, porque volta e meia a gente se frustra quando alguma coisa que a gente sonha, planeja, se esforça, não dá certo. É natural que a gente fique frustrado, mas é uma lição para desenvolver persistência, paciência, humildade. As pessoas emocionalmente maduras aprendem com a frustração e também aprendem mais com os seus sentimentos e emoções. Aqui ela fala de culpa e ciúme, às vezes, né? Aflora a culpa, aflora o ciúme, e elas aprendem por que eu estou me sentindo culpado, por que eu estou enciumado, e procuram agir da melhor forma possível, no caminho do bem. E aprendem com a tristeza também, que a tristeza é uma emoção, sabem lidar, né, com as suas emoções. E aí, por aprender, né, com nesses momentos difíceis, com essas emoções e sentimentos complicados, dolorosos, frustração, culpa, ciúme, tristeza, aqui a Maria Modesto Cravo cita essas 4, né, mas tem muitas outras. Como elas aprendem com tudo isso, elas crescem. E elas sabem confrontar os problemas de relacionamento em vez de jogar debaixo do tapete. Então, por exemplo, uma pessoa que é sempre humilhada, que é sempre oprimida, mas ela não reage, ela joga debaixo do tapete. Ah, não sei, é meu karma, é minha sina. Ah, um dia ele ou ela muda, né? Essa pessoa que judia de mim, um dia vai mudar. Está jogando debaixo do tapete. Isso não é ser emocionalmente maduro. A pessoa emocionalmente madura, ela sabe confrontar os problemas de relacionamento, né? Sabe pôr um limite a essas pessoas que estão lhe prejudicando. Elas buscam soluções e formas de conviver, e isso leva a ter uma leveza de viver, e até a encher esses relacionamentos de ternura, em vez de agressividade, dureza, né? Mau humor.
e elas aprendem com as experiências, examinam as próprias responsabilidades, não ficam jogando a culpa nos outros. E quando a gente joga a culpa do que não deu certo na nossa vida nos outros, a gente nunca vai aprender essa lição, por que que erramos. E essas pessoas emocionalmente maduras sabem o quanto ainda precisam aprender. Elas estão dispostas a aprender. Têm humildade para saber, né, que é um longo caminho ainda até chegar à perfeição. Como o próprio filósofo Sócrates, filósofo grego do século IV antes de Cristo, né, ele é considerado o maior filósofo de todos os filósofos, de todos os tempos. E ele dizia: só sei que nada sei. Então, os imaturos, aqui nós falamos das características das pessoas maduras, bem resolvidas, que sabem o que querem. Enquanto que as pessoas imaturas, elas acusam a fatalidade quando algo não dá certo na vida delas, quando surge um contratempo, acusam a fatalidade, o azar, os obsessores, acusam até Deus pelos seus infortúnios. Ai, por que Deus? Só comigo, né? E as pessoas emocionalmente maduras, elas são confiantes, porque elas observam a realidade e não vivem de ilusões. Elas aprendem com a realidade e adoram a realidade, porque são as experiências de suas vidas e não vivem de ilusões. Então, façamos agora uma vibração, né? Procurando estarmos mais serenos, procurando ter disposição de servir e aprender sem desânimo, que como escreveu a Maria Modesto Cravo, um psiquismo maduro é um espelho no qual podem se refletir as luzes dos tempos novos, retratando as vivências luminosas e libertadoras para as dores humanas, ou seja, essas vivências dolorosas, se soubermos viver bem o bem sofrer, se soubermos tirar o melhor proveito dessas vivências dolorosas, elas vão se transformar em vivências luminosas e libertadoras para as nossas dores. E aí nós estaremos amadurecendo. E nós, como estamos? Qual o grau da nossa maturidade emocional? Então, agora fazendo uma vibração ao nosso planeta, ao nosso país, a todos os seres vivos, plantas, animais, seres humanos, aos encarnados, aos desencarnados. Vibremos por aqueles que já estão nessa maturidade emocional, que possam se transformar em luzes no caminho de outras pessoas, que possam se fortalecer cada vez mais no trabalho do Cristo, e vibremos por aqueles que ainda são emocionalmente imaturos e que por isso sofrem tanto, mas que possam perceber que esse sofrimento é um grande aprendizado. Vibremos pelo SEAC, por todos os seus trabalhadores da pátria espiritual, aqui do nosso planeta. Vibremos pelos nossos mentores, pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Pai do céu, Jesus amado, obrigada por todos esses ensinamentos, obrigada pela vida, obrigada pela nossa saúde, pelos amigos que temos. Ajuda-nos a nos desenvolvermos espiritualmente, a nos tornarmos pessoas cada vez mais emocionalmente maduras. Ajuda-nos a perceber quais são os caracteres da perfeição e nos tornarmos cada vez mais homens e mulheres de bem. Que assim seja.
Amigos queridos, agradeço muito a atenção e uma boa noite.